Olá, irmãos, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus. Neste estudo, eu estarei falando sobre a batalha pela fé no Senhor Jesus Cristo. Estarei falando sobre se é bíblico combater contra as heresias e denunciar os falsos mestres. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte: é o nosso dever combater contra as heresias de perdição, porque se deixarmos as heresias entrarem no meio do povo de Deus, isso pode fazer com que as pessoas se desviem da verdade e pode causar divisões entre os irmãos. Veja que o diabo, ele cria heresias para levantar pessoas para a perdição, para trazer as pessoas para a perdição. Satanás, ele é astuto, ele é a antiga serpente e ele não quer ajudar as pessoas. Ele não quer que as pessoas venham a ser salvas. E para trazer mais entendimento a esse estudo, eu vou trazer aqui a carta de Judas, dos versos 1 ao 3, que eu vou ler agora. Vai ser dos versos 1 até o verso 4 e do verso 17 ao 21, 22 ao 25, para que vocês entendam melhor isso. E também trarei 2 Coríntios de capítulo 10, versos 3 ao 6. Veja que o Judas, ele vai dizer o seguinte na sua carta: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O apóstolo Judas, ele nos exorta a batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas quer dizer que nós temos que defender a fé em Jesus Cristo. E nos versos adiante ele vai dizer: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Veja que Judas, não Iscariotes, em sua carta, disse coisas contra os homens ímpios, os falsos mestres, que transformaram em libertinagem a graça de Deus e negaram o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Judas falou contra esses homens ímpios e disse o que eles fizeram de errado. Veja que Judas, ele denuncia o ensinamento errado e denuncia o que eles fizeram de errado. Judas, ele falou isso. Veja aqui 2 Coríntios de capítulo 10, versos 3 ao 6, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: Porque, irmãos, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo quer dizer que as nossas armas de guerra para destruir fortalezas, anulando conselhos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, essas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Temos que defender o verdadeiro evangelho de Cristo. Em Judas de capítulo 1, versos 17 ao 21, o apóstolo ele vai dizer o seguinte: Vós, porém, amados,
lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Os apóstolos disseram que haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. O Senhor Deus só deu o seu Espírito para os que obedecem a Ele, porque o próprio Cristo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E ainda disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O Senhor Jesus e o Pai, através do Espírito, só faz morada nos que lhe obedecem. Portanto, nós temos que permanecer no amor de Deus, para que quando Jesus voltar, tenhamos a vida eterna na glorificação dos corpos. Judas, no capítulo 1 de sua carta, versos 1 ao 25, ele vai continuar dizendo: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. A carta de Judas, ela continua, meus irmãos, falando que é para salvarmos os que estão em dúvidas, por intermédio do que Cristo ensinou, porque assim essas pessoas serão salvas das heresias de perdição, para que eles sejam arrebatados do fogo eterno. Devemos detestar as obras infrutíferas da carne, porque Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Deus é poderoso, meus irmãos, para nos guardar dos tropeços, para que sejamos apresentados incontaminados diante da glória do Deus eterno na volta de Jesus Cristo. Temos que orar, vigiar, jejuar, buscando o Senhor Deus, porque Ele é poderoso para nos guardar dos tropeços. Então, meus irmãos, é bíblico denunciar os falsos mestres e combater contra as heresias. Esse foi o estudo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.